Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E o assunto desse aqui é o outro nodo, vermelhinho aqui no caso, que chama Exit, que é mais um desses estados padrão aqui que tem em toda a camada de toda a State Machine. E agora a gente vai aprender para que ele serve. Então vamos lá, primeiro eu vou te apresentar o meu setup aqui. Eu tenho um artboard, dois retângulos bem simples, e eu tenho duas camadas que estão fazendo exatamente a mesma coisa para cada um desses retângulos, tá? Então eu tenho a camada azul, basicamente, primeiro o azul avança, depois o azul roda. E a mesma coisa para o vermelho. Então primeiro o vermelho avança, depois o vermelho roda. Então se eu tocar essa animação, você vai ver que primeiro eles vão avançar e aí eles vão rodar. Basicamente isso que está acontecendo aqui, tá bom? E claro, a gente tem aqui uma condição de exit time de 100% para garantir que ele avança até o final dessa timeline antes de começar a rodar. E os dois estão fazendo isso. Então vamos ver para que serve o exit, né? Seguinte, o nodo exit ele serve para a gente desativar uma camada da nossa state machine. Vamos supor que a gente já passou por todas as interações que a gente precisa e a gente quer desativar aquela camada para nenhum input, nenhuma condição, nada afetar o fluxo daquela lógica. Basicamente é para isso que a gente usa o exit. Então a gente pode conectar qualquer estado no exit, mas a gente não pode criar uma transição do exit para outro estado. Como você está vendo aqui, ó, exit não vai para nenhum outro estado, mas qualquer estado vai para o exit. Então aqui no vermelho eu vou criar, primeiro, vamos fazer o seguinte primeiro, vamos desativar essa transição para o vermelho roda e vamos criar uma transição direto para o exit. Mas eu vou também adicionar o exit time de 100%. E agora, vamos tocar para a gente ver o que vai acontecer. Se eu der play aqui então, a gente vai ver que ele vai avançar, mas ele não vai rodar. Ele foi para o exit, né? E no exit, basicamente, ele não está tocando nenhum outro estado. É como se essa camada da State Machine tivesse completamente desativada. E aí, para a gente ver uma coisa diferente, né? Vamos deletar essa transição, vamos reabilitar essa transição que vai para o roda e vamos criar aqui no exit, né? Do roda para o exit e vamos colocar o exit time aqui em 100% para garantir que vai tocar um loop inteiro dele rodando antes dele ir para o exit. Então vamos dar play, você vê que agora eles vão tocar exatamente iguais, a diferença é que o azul continuou tocando, mas o vermelho transicionou para o exit e parou de tocar, está desativado. Mas isso não significa que a gente não pode retomar essa state machine aqui com alguma coisa, né? Então repara que é o seguinte, eu tenho aqui um trigger nos meus inputs e o que eu vou fazer é conectar o meu NState de novo no vermelho roda aqui. E eu vou adicionar que a condição para isso aqui acontecer é esse gatilho, esse trigger. Então repara que agora, se eu tocar essa animação, vai acontecer, ele vai rodar, aí ele vai parar de rodar, o vermelho, mas como o NState é qualquer state e o exit é um state, se a gente satisfazer a transição, ou melhor, a condição dessa transição aqui, ele vai voltar a rodar. Então se eu clicar aqui, ele vai voltar a rodar, mas quando ele tocar inteiro, ele vai satisfazer essa condição e ele vai voltar para o exit. Então, a gente consegue desativar camadas específicas da nossa state machine e, para ser sincero, não é uma coisa que a gente faz muito frequentemente. Mas, quando a gente vai em projetos mais elaborados, em que a gente precisar, né, otimizar a performance ali num nível muito específico, talvez o exit seja uma boa opção para você desativar camadas da sua state machine quando você não precisar mais delas, para elas não ficarem tocando ali no background e requerendo, né, computação do nosso aparelho. Então é uma forma da gente eliminar aquilo ali. Mas de novo, não é uma coisa que a gente usa muito, principalmente quando a gente está começando ou em projetos mais simples. Então não precisa se preocupar muito com esse estado, mas se um dia a necessidade surgir, você tem esse vídeo aqui e você sabe para que ele serve. Então, esse aqui é o básico do exit e marca esse vídeo aqui como gostei, para marcar ele como visto aí na sua listinha e eu te vejo no próximo. Valeu!